Francesco Matarazzo foi um empresário italiano radicado no Brasil que criou o maior complexo industrial da América Latina no início do século XX. A importância de Francesco Matarazzo para o cenário econômico do Brasil só é comparável a que teve o Visconde de Mauá no segundo reinado do Império Brasileiro, tendo sido um dos marcos da modernização no país. Há quem diga que Matarazzo chegou a ter 365 fábricas, podendo visitar uma diferente a cada dia do ano. Na verdade, ele possuía mais de 200 fábricas que faturavam mais do que a produção individual de todos os estados brasileiros, com exceção de São Paulo. Mas o conde realmente gostava de visitar ao menos uma de suas instalações por dia, hábito que manteve até passar dos 80 anos de idade. Segundo historiadores, Francesco Matarazzo acumulou um patrimônio que o colocaria confortavelmente entre os 10 homens mais ricos do mundo em sua época e o mais rico do Brasil e também o italiano mais rico da Itália. As indústrias reunidas, fábricas Matarazzo, chegaram a empregar mais de 30 mil pessoas, números que pouquíssimas empresas privadas atingem no Brasil hoje. Apesar de ser um dos homens mais poderosos de sua época, Matarazzo era simpático e não gostava de ostentações, com exceção à sua mansão na Avenida Paulista, que atraía turistas. O Brasil ia todo para vê-la. Mesmo sendo um homem simpático, Francesco teve um passado obscuro, sombrio e triste, e também passou por uma tragédia em sua vida que jamais superou. Mas qual passado obscuro é este? Qual passado sombrio é este que Matarazzo teve? E qual a tragédia que ele não superou? E este é o vídeo de hoje. Vamos conhecer a história de Francesco Matarazzo, um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve. Que este vídeo possa também inspirar a você a tornar-se um grande empresário. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para a história. Francesco Antônio Maria Matarazzo, conhecido no Brasil como Francisco Matarazzo, nasceu na Itália no dia 9 de março de 1854. Com poucos estudos e o mais velho de 9 irmãos, então com 19 anos, Francisco teve que assumir os negócios agropecuários da família após a morte do pai. Em 1881, resolveu vir para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Comprou uma grande carga de banha de porco e despachou para o país. Ao chegar, recebeu a notícia de que 2 toneladas de banha haviam naufragado a bordo de uma barca na Baía de Guanabara. No entanto, ele trouxe um pouco de dinheiro consigo. Pouco depois, seguiu para Sorocaba, no interior de São Paulo, para se encontrar com o amigo Francesco Grandino, sendo muito bem recebido pela colônia italiana. Com pouco dinheiro que trouxe, comprou 4 mulas e alguma mercadoria e iniciou o comércio móvel pelas diversas fazendas da região. Em 1882, com algum dinheiro que juntou, abriu um pequeno armazém de secos e molhados em Sorocaba. Com o sucesso do armazém, investiu em uma fábrica de banha de porco, começou também a fabricar as latas para transporte e comercialização do produto. Em 1890, Matarazzo foi para São Paulo, onde começou a construção de seu império. Ele trouxe outros irmãos para trabalhar com ele. Abriu na rua 25 de março com os irmãos Giuseppe e Luiz, a Matarazzo e irmãos, onde distribuía diversos produtos. Abriu mais uma fábrica de banha agora em Porto Alegre. Em 1891, dissolveu a Matarazzo Irmãos e criou em sociedade com o irmão André a companhia Matarazzo Sociedade Anônima, com 41 acionistas, muitos deles italianos. A principal atividade era a importação de farinha de trigo e algodão dos Estados Unidos. Foi essa ideia de importar farinha de trigo que deixou Matarazzo muito rico. Em 1898, a importação dos produtos foi interrompida em consequência da guerra entre os Estados Unidos e Espanha pela independência das colônias espanholas na América Central. O empresário decidiu produzir então a farinha no Brasil. Foi mais uma ideia que o deixaria bilionário. Matarazzo então fez empréstimo no banco e foi para a Inglaterra, onde comprou um moinho de última geração. Estava criado o Moinho Matarazzo, que à época tornou-se a maior unidade industrial de São Paulo.
Expandindo seus negócios, construiu uma metalúrgica para a fabricação de latas para embalagem e uma tecelagem de algodão para a fabricação de sacos para armazenar seus produtos. Em 1911, ele fundou as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que em pouco tempo tinha mais de 200 fábricas espalhadas pelo país, com a ramificação em Buenos Aires, Nova York, Londres e Roma. Nascia este, que foi um dos maiores empresários que o Brasil já conhecia. Matarazzo, muito inteligente, teve grandes ideias que tornaram dele um bilionário. Entre elas, importar farinha dos Estados Unidos. A próxima sacada dele foi então fazer um empréstimo e montar o próprio moinho em São Paulo. Dono de grandes imóveis na cidade de São Paulo, entre 1920 e 37, viveu na mansão Matarazzo, na Avenida Paulista. A casa, no entanto, foi demolida em 96. Sua paixão era visitar ao menos uma de suas instalações por dia, hábito que o manteve até passar dos 80 anos. Ele acordava por volta das 4 da madrugada e continuava a trabalhar até a noite. Ao morrer, o empresário deixou a viúva Filomena, 11 filhos e mais 30 netos e 10 bisnetos. A grande família do patriarca é parte da explicação de como um complexo industrial dos maiores já vistos no mundo pode desaparecer. Francisco Matarazzo sozinho administrava mais de 200 fábricas. Após a sua morte, seus filhos, netos e bisnetos não tiveram o mesmo êxito. Francisco Matarazzo jamais se naturalizou, mas sempre que podia elogiava o país que o escolheu. O empresário ganhou o título de Conde do Reino da Itália e passou a ser chamado assim também no Brasil. Tudo indica que Matarazzo governou e construiu o seu império com mãos de ferro. Muitas pessoas desconhecem o passado obscuro, triste e sombrio de Francisco Matarazzo. Matarazzo contribuiu com muito dinheiro para o regime fascista de Mussolini. O conde não escondia sua admiração pela figura do ditador, pela visão do mundo e pulso firme. Em 1914, de férias na Itália, teve início a Primeira Guerra Mundial. Matarazzo se ofereceu para ajudar no abastecimento de produtos para a Itália e a França. Em reconhecimento, recebeu do rei da Itália, Vittorio Emanuele III, o título hereditário de conde. Em 2019, Matarazzo retornou ao Brasil. Admirador de Mussolini, contribuiu financeiramente para sua campanha na Itália. A faceta mais controversa do conde, sem dúvida, foi sua ligação com o fascismo. Matarazzo contribuiu com muito dinheiro para o regime de Mussolini, a quem conheceu pessoalmente em 1923, numa viagem à Itália. Voltou elogiado o pulso firme do governante e sua visão de mundo. Nos bastidores, o conde não escondia sua admiração pela figura do ditador, admiração que era recíproca, diga-se de passagem, mas em público o conde dizia não se meter em política brasileira, afinal continuava sendo estrangeiro. Em 1928 declarou: se estivesse na Itália seria fascista, aqui no Brasil não sou coisa nenhuma. Para o pesquisador Ângelo Trento, autor do capítulo sobre o Brasil no livro Fascistas em América do Sul, os empresários Francisco Matarazzo e Rodolfo Crespi contribuíram para construir o apoio maior dos italianos no Brasil ao fascismo, especialmente na década de 30. Francisco Matarazzo, sem dúvida, como empresário, foi um dos maiores do mundo, mas ele foi marcado por esse passado triste e sombrio. Matarazzo também passou por uma tragédia que nunca conseguiu superá-la. Ele nunca conseguiu superar a tragédia do filho em um acidente de carro em Turim, no exterior. Apesar da crescente admiração pela figura do conde e sua sorte e sucesso nos negócios, Matarazzo sofreu aquele que foi talvez o golpe mais duro de sua vida no começo da década de 20. Ermelino Matarazzo, seu filho preferido, segundo mais velho e provável sucessor, faleceu em um acidente de carro enquanto passava de férias na cidade de Turim, na Itália. Ermelino tinha apenas 36 anos quando faleceu em 25 de janeiro de 1920. Nesta época, seu pai, Francisco Matarazzo, tinha 66 anos. Pai de 13 filhos, Francisco tinha adoração por Ermelino e jamais superou a perda do herdeiro. Há relatos de que ele até incentivou financeiramente seus filhos a colocarem o nome de Ermelino em seus netos.
Francesco Matarazzo faleceu em 1937, vítima de falência renal, às vésperas de completar 83 anos. Ele teve uma velhice problemática com questões em saúde. Cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas para despedir no dia de seu sepultamento. E assim, uma das figuras mais emblemáticas, um dos maiores empresários que o mundo já teve, se foi para sempre. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou da história de Francesco Matarazzo, que este vídeo possa inspirar você a tornar-se também um dos maiores empresários que o Brasil, o mundo, há de conhecer. Até o próximo. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas eu voltarei.